Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso curso de atendimento pré-hospitalar. Nós estamos no módulo de assistência às vítimas politraumatizadas. E na aula de hoje falaremos sobre manejo da coluna e imobilização. Tá? Precisamos entender alguns princípios básicos aí para garantir a segurança do paciente, tá? E a minimização de danos. E entender que a proteção da coluna espinhal é crucial para um desfecho favorável dessa vítima politraumatizada. Então, para a gente entender aí um pouquinho da anatomia e da fisiologia da coluna cervical, nós atribuiremos aí a coluna como o eixo central do corpo, tá? Ela é composta por vértebras, e essas vértebras elas têm como função protegê-la módulo espinhal. É dividida aí entre cervical, torácica, lombar e sacral. As vértebras elas são separadas por discos intervertebrais, que servem basicamente como um amortecedor. Avaliação inicial, o exame físico do paciente traumatizado, né? A gente, recapitulando alguns tópicos aí que já vimos nas aulas anteriores: proteção da cena, segurança em primeiro lugar, né? Definição de avaliação primária, devemos tocar nesse ponto aí. Lembrando que na avaliação primária será importante também, e aqui eu já fiz uma situação, nós só iniciaremos algumas medidas como aplicação de colar cervical e colocar o paciente na prancha rígida quando o paciente estiver em posição anatômica, posição dorsal. Faremos já o exame neurológico no momento da abordagem e o exame da coluna propriamente dito. Então, se a vítima já está em decúbito ventral, se a vítima já está com a barriga, de barriga para baixo, com a barriga virada no chão, a gente já faz a inspeção da coluna antes mesmo do rolamento, tá certo? Escolhendo o tamanho do colar cervical, gente, é importantíssimo, tá? Aqui essa etapa é de suma importância, uma vez que nós mediremos a circunferência do pescoço, tá? Avaliando aí a circunferência do pescoço do paciente, nós vamos um parâmetro para o tamanho do colar cervical, tá? E não podemos imaginar que assim, quanto maior o paciente, maior o colar. Nem sempre será assim, senhores. Tá bom? Estejam atentos. Nas nossas aulas práticas, nós ensinaremos a fazer essa mensuração de uma maneira diretamente no próprio paciente, tá? O colar, ele precisa ser justo, mas está de uma maneira confortável para o paciente. E a mobilidade da cervical, gente. O colar, trocando em miúdos, ele tem a proposta de auxiliar na estabilização da cervical, tá bom? Mas ele precisa apenas minimizar movimentos e não sufocar o paciente. Então, essa aplicação do colar se dará selecionando o tamanho, o posicionamento. Pessoal, eu nunca, num paciente deitado, eu jamais deverei iniciar a aplicação do colar de frente para trás. Eu vou colocar o colar no chão e fazer a passagem desse colar, até chegar no ponto delimitado para o vestimento do colar. E por que eu falo vestir o colar? A aplicação do colar precisa ser algo suave, algo gentil. Quem deve se adaptar ao pescoço do paciente é o colar e não o contrário. Tá certo? Rolamento em bloco. Pessoal, se a vítima está em posição dorsal, nós faremos a abordagem sempre de frente, sempre a visão do paciente, informando o que nós realizaremos. Agora, se o paciente está numa posição dorsal, nós faremos o rolamento em bloco, tá certo? Como eu já falei no slide anterior, nós jamais iniciaremos a aplicação do colar cervical se o paciente estiver em posição ventral ou não estiver em posição anatômica, tá? Então, dependendo da quantidade de profissionais que estiver presente na cena, nós abordaremos com uma determinada técnica. Lembrando sempre, eu preciso já nesse primeiro momento já contemplar, iniciar a aplicação da avaliação primária. O paciente está conversando, o paciente tem sangramento ativo, a via aérea está pérvia e patente, qualidade da respiração desse paciente, como está? Tá? Então, os profissionais envolvidos nesse processo de rolamento precisam todos estar atentos, posicionados, uma rotação simultânea, o movimento precisará ser coordenado e suave. Então, nós aplicaremos, após esse rolamento, o colar cervical e a prancha rígida. Algumas
pessoas ou alguns instrutores recomendam esse rolamento já direto na prancha rígida. Eu não recomendo, uma vez que, na maioria dos casos, o paciente poderá, após esse rolamento, ficar na quina da prancha e, consequentemente, lesionar ainda mais a coluna. Então, o paciente em posição prona ou sempre prona, verifique a respiração e o pulso, proteja a cabeça e o pescoço. Realizem o exercício de colocar a mão esquerda do socorrista na orelha esquerda do paciente e vice-versa. Isso fará toda a diferença na hora do rolamento, tá? O posicionamento do socorrista. Alinhe a prancha já na lateral, já deixa a prancha próxima. O rolamento simultâneo. Role o paciente suavemente, de 90 em 90 graus, mantendo a coluna alinhada. Use comandos claros. Pessoal, comunicação em alça. Todos os socorristas envolvidos deverão saber qual será a próxima etapa. Após a colocação desse paciente anatômica, nós iniciaremos aí o processo de colocação desse paciente na prancha. E aí nós escolheremos ou a cavaleira ou o próprio rolamento. O mais indicado hoje é o rolamento. Por quê? Na passagem cavaleira, corre-se o risco, se os socorristas não estiverem bem treinados ou não tolerar o peso do paciente, desalinhar a coluna. Paciente em posição sentada. Eu abordo ele de frente, faço a avaliação inicial, avalio as possíveis lesões, seleciono o dispositivo, eu já inicio a aplicação, a instalação do colar cervical de frente para o paciente. Eu preciso avaliar se eu vou fazer a aplicação do colete de estricação dinâmica. Então vamos seguindo, pessoal. Vamos fazer aí alguns detalhamentos, alguns apontamentos com relação ao CAD, né, o nosso colete de estricação dinâmica, tá? Que é um dispositivo que temos disponível nas nossas viaturas. E aí cabe a importância de ressaltar, né, sobre a conferência desse equipamento sempre no início de cada jornada. Faça a conferência sempre no início do plantão, tá? E ele possibilita um uso eficaz, com uma remoção segura. Ele tem alguns outros modelos, além do que os utilizados aqui no SAMU Guarulhos, porque também nós poderemos utilizá-lo na imobilização nas crianças vítimas de trauma. Então, a gente tem algumas indicações agora sobre estricação rápida. Pessoal, algumas pessoas conhecem como a chave de Haltech, né? Então, o paciente que está sob risco iminente, tá, de vida, ou tem um acesso dificultado, né? Você precisa fazer a retirada desse paciente do veículo de uma maneira rápida e ágil. É uma boa abordagem que nós também aprenderemos na prática. Na prancha rígida, nós deveremos ter alguns cuidados com relação à estabilização cervical e o monitoramento constante. Mas lembrando, pessoal, não é porque nós faremos uma estricação rápida que nós deixaremos de observar a segurança, tanto do socorrista como do paciente, e preservando a estabilização cervical. Como eu disse a vocês, a imobilização de crianças cabe algumas considerações, tá? Elas têm uma anatomia diferenciada, os ossos são mais frágeis, alguns ossos ainda estão em formação, a coluna está em desenvolvimento. Os métodos de mobilização aplicado, poderemos abrir mão aí da questão do CAD, e nós devemos ter cuidado com relação à segurança e conforto. Por quê? Gente, em dado momento, uma criança muito pequena, se ela se torna muito agitada e desconfortável na prancha rígida e ela ficar tentando levantar, você poderá causar um agravo ainda maior. Então, opte em algum momento a estabilização da coluna mais adequado para cada paciente. Vamos falar agora sobre remoção do capacete. Pessoal, remoção de capacete é algo bem tranquilo. Vale lembrar que a abordagem ao motociclista sempre deverá ser pela frente, né? Você vai abrir a viseira e você só fará a remoção desse capacete quando a vítima estiver na posição anatômica ou dorsal ou de barriga para cima. Você vai soltar a presilha aí da cinta jugular, você vai introduzir os seus dedos
procurando o pavilhão auricular do paciente, abrindo o capacete e desta forma, de uma maneira de zigue-zague, você vai tirá-lo. Lembrando que o socorrista 2 ou o socorrista que estará te auxiliando deverá segurar a cabeça do paciente na região do mento e occipital. Nós veremos essa abordagem prática, tá, nas nossas simulações realísticas. Prancha rígida. Pessoal, eu já inicio esse tópico falando que nós ainda não realizamos restrição do movimento de coluna. Logo, todos os pacientes com suspeita de trauma atendido pelo SAMU Guarulhos deverão ser transportados em prancha rígida, tá certo? Então, nós ainda não temos um protocolo do nosso serviço da não utilização da prancha rígida. Entretanto, nós também reportamos que a prancha rígida não tem efeito terapêutico, tá certo? Mas a prancha rígida em pacientes com suspeita de trauma só será desempregada após avaliação médica. Nós vamos optar aí pela manobra ou cavaleira ou de rolamento. Nós vamos, após a colocação do paciente na prancha, fazer o uso dos tirantes. O paciente já estará com colar cervical antes da colocação na prancha rígida. Após isso, vamos colocar o headblock e vamos planejar o transporte. Aplicação da prancha rígida nos pacientes em pé. Gente, nós faremos uma avaliação inicial, nós vamos verificar a estabilidade desse paciente, vamos verificar as lesões que esse paciente poderá ter, nós vamos informar esse paciente o que nós vamos realizar, preparar tanto o paciente quanto os recursos materiais, colocando a prancha atrás do paciente, mas vale lembrar que o socorrista deverá inicialmente abordar esse paciente de frente. E por aqui, pessoal, nós encerramos mais essa aula desse módulo. Aguardo vocês nas próximas aulas. Um grande abraço.